Um dia tudo parecia perdido. Um dia tudo parecia perdido. Mas Jesus chegou na sua vida, aleluia. Ele te levantou e hoje parece impossível que tantas pessoas estejam presentes em um culto, mas você deixou as festas de lado, o descanso de lado, a viagem de lado, e você está na presença do Senhor para declarar glória e honra àquele que é digno de toda a nossa adoração. Aleluia, com tudo que você tem. Pode sentar, amada igreja. E você que está vindo no quinto dia, você está sendo abençoado? Glória a Deus, glória a Deus. E eu espero poder ser um canal de Deus hoje, para que continue essa bênção sobre tua vida. O pastor Jota teve uma direção. Ele teve uma direção de fazer as primícias, direção. E ele passou esse desafio para nós. Desafio de fazer palavras que deem direção para a nossa vida. E hoje não vai ser diferente. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre família. Família. Família nasceu no coração de Deus. Projeto de Deus para todos os tempos. Eu sei que mudou muito desde do primeiro casal, da primeira família até os dias de hoje. E eu creio que vai mudar muito ainda. Mas o que não pode mudar é a palavra de Deus. Muitos de nós acabamos vivendo de uma forma em que a família se amolde à sociedade, ao padrão do mundo. E isso nos traz muito prejuízo. E o que eu quero falar hoje é exatamente mudar isso. Dar uma direção para vocês, para que a gente volte para os princípios de Deus. Volte para os valores cristãos. Eles são os melhores. A história fala isso. A base da sociedade moderna usa a Bíblia como exemplo. Mas de alguns anos para cá isso vem sido distorcido. A Bíblia tem sido deixada de lado, os princípios de Deus têm sido deixados de lado. E o que acontece? Famílias cada vez mais frustradas. Famílias cada vez mais falidas. Filhos cada vez mais desobedientes. Casais cada vez mais inimigos. É isso que tem acontecido nos dias de hoje. Eu até trouxe alguns dados para mostrar para vocês. E nós não podemos deixar isso acontecer. Nós, como filhos de Deus, cristãos, que temos a Bíblia como regra de fé, nós precisamos trazer de volta esses valores. Amém? Você está disposto? Hoje você vai ter a oportunidade. Uma oportunidade que Deus está te dando. Se você está aqui, não era para você estar em outro lugar, era para você estar aqui. Porque Deus quer falar contigo. Tá? É contigo mesmo. Ah, mas tem tanta gente aqui. Deus vai falar com cada um. E lá no íntimo, Deus vai expor a ferida. Mas Deus expõe a ferida para quê? Para derramar do seu óleo sobre ela. Ele vai derramar do azeite sobre a ferida. E Ele vai restaurar essa carne. E Ele vai restaurar o casamento. Ele vai restaurar a família como princípio. Se você crê nisso, diz um amém aí, bem forte. Glória a Deus. Eu quero começar com um texto. Esse texto é muito forte. Eu quero que você preste bastante atenção nele. Porque Deus, Ele fala com a gente no formato de confronto. Ele nunca fala no formato de passando a mão na cabeça, dizendo, não, tudo bem, se você é assim. Não, é confronto mesmo. E esse texto é confronto para a minha vida e para a tua vida. Pode colocar lá para mim, quem está com a Bíblia aí, 1 Timóteo 5:8. Família, direção. Então o que diz esse texto? Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da própria família, negou a fé
e é pior que um descrente. Forte, né? Forte. Muito forte. Negou a fé é pior que um descrente. Como assim pior que um descrente? Quando a gente nega a fé, quando a gente não cuida da família, a gente não cuida da base do cristão. Não existe outro lugar que o cristão é forjado que não seja dentro de casa. A sua casa, a sua família é o processo que o cristão passa para ser um cristão no mundo. Se você não é um cristão dentro da tua casa, você nunca vai ser um cristão fora dela. Entenda isso. E essa forja que Deus faz, ela acontece todos os dias dentro da nossa casa. E nós precisamos aceitar esse processo e dar continuidade. Porque o mundo aí fora, ele não tem princípios e valores, muito pelo contrário. Ele destrói os princípios e valores e faz com que você viva uma vida totalmente desregrada, totalmente de qualquer jeito. Mas, quando Deus lá em Gênesis 2:24 falou que o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa, e serão apenas uma só carne, Deus não está falando assim, ó, você casou, você é uma só carne. Não é assim que funciona. Tudo tem um processo. Tudo tem um processo. Até para você se tornar uma só carne com a tua esposa tem um processo. Não é de repente. Sabe, eu fico pensando, nós como casais, vamos falar sobre casais. O casal, quando ele se conhece, ele anda de bicicleta, a pé, de ônibus, não é verdade? Come miojo o mês todo e é feliz. Não é verdade? É feliz. Porém, depois que eles trabalham junto, comem muitos quilos de sal junto, conseguem conquistar coisas grandiosas, tem seus filhos, compra o seu carro, adquire a sua casa, aí eles querem separar. Não é uma verdade? Depois que tem tudo, decide separar. Quando deveria comemorar, ser grato, usufruir como família daquilo. E por que isso acontece? Por causa do coração do homem e da mulher. Porque o coração do homem e da mulher, ele é egoísta. Ele é egoísta. E quando passa um tempo, você já não pensa mais no seu cônjuge, você pensa em você. Você pensa em adquirir coisas que sejam para o teu benefício. Acaba descartando. Acaba deixando de lado. Acaba fazendo com que ele não faça mais parte do teu projeto. Ele ou ela. Isso acontece muito. No ano de 1950, na década de 50, a média de duração de um casamento era de 30 anos. 30 anos. Ou seja, casavam-se e viviam 30 anos. Até quando? Até que a morte separe. Hoje, mudou completamente. A média de duração de um casamento, sabe quanto é? 12 anos. Então, eu creio que já, pastor Jota, a gente já pode tirar dos votos lá até que a morte os separe. Vamos colocar assim, até que as coisas do mundo os separem. Porque é isso que tem acontecido. Mas não com nós cristãos, amém? Com nós não. Sabe por quê? Porque Deus não deixou plano B. Não tem plano B para o casamento. Não tem plano B para uma família. Família é família, você tem que sofrer junto, você tem que ser feliz junto, você tem que brigar junto, você tem que se alegrar junto. Ah, mas passou 10 anos e a gente descobriu que a gente é incompatível. Isso não existe. Isso não existe. Existe o egoísmo do coração. Porque se você passou 10 anos junto com uma pessoa, 10 anos, é o suficiente, sabe para quê? Para você se tornar uma só carne. Uma só carne é quando você olha para o outro e já sabe o que ele está pensando. Uma só carne é você conhecer o gosto do outro
de fazer de tudo para dar. Uma só carne é você não fazer algo que vai machucar o outro. Por quê? Porque ele é a tua carne, ela é a tua carne. Se você machucar ela, você vai machucar você também. Isso é uma só carne. Mas o nosso coração egoísta muitas vezes nos afasta do outro. E nós não vemos mais como o nosso marido, e sim um sócio na criação dos filhos. Isso é muito sério, amados. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós não buscamos os princípios de Deus. Porque se você buscar os princípios de Deus, isso é infalível. Não tem como não dar certo, não tem como não funcionar. No Four Hands, que é o encontro de casais, não foi no Four Hands, foi no Acampa Azais. Eu passei dois vídeos de dois casais. Um casal tinha 60 anos de casado, o outro casal tinha 75 anos de casado. Se você não consegue viver 10 anos, como é que você vai viver 75 anos de casado? Mas vai no YouTube e procura. Eles têm muito a nos ensinar. Muito. A simplicidade, o amor, o desejo de estar junto. Uma frase que eu não esqueço foi desse casal de 75 anos de casados, que a repórter perguntou para ele: você consegue ficar longe dela? E ele estava sentado assim, 30 centímetros dela. Ele disse assim: esse aqui é a maior distância que eu consigo ficar longe dela. Sabe por quê? Porque é uma só carne, e se afastar, você vai morrer. Outro, a esposa tinha Alzheimer. Ela tinha Alzheimer e ela esqueceu dele. Quando o casal é jovem e acontece uma enfermidade, ou alguma coisa grave, ou um filho vem com uma determinada deficiência, eu já vi muitos casais se abandonarem. O marido abandona, a esposa abandona, deixa o filho com o marido não aceita a mulher enferma e abandona ela. Isso acontece. Mas com 50 anos de casado, isso não acontece. E aí a repórter perguntou para ele: o senhor cuida dela, né? Claro que cuido. Ela cuidou de mim a vida toda. Como é que eu não vou cuidar dela? Já me falaram para mim colocar ela no asilo. Não, eu vou cuidar dela, porque ela é o meu amor. Entende, pessoal? Amar é muito mais do que receber carinho, receber afeto. Amar é dar, é se doar. Amar é fazer. E quando há amor, não tem como você ser egoísta e querer tudo para você. 1 Coríntios 13, no capítulo 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Como você pode dizer que o amor acabou? Isso quer dizer que você deixou de fazer essas coisas. Você deixou de sofrer por ela, você deixou de cuidar. Você começou a se vangloriar, a se orgulhar. Então o erro não está no relacionamento, não está no casamento que foi criado por Deus, o erro está em mim. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar. E uma família sem princípios e sem valores, ela tem prazo de validade, infelizmente. Não pensem, amados, que vir no culto no domingo vai resolver essa situação. Não vai resolver. Porque você precisa ter intimidade com Deus. Quando você tem intimidade com Deus, você escuta da boca dele o que você precisa fazer. Qual é a direção que você deve tomar como família? O homem como sacerdote, a esposa como auxiliadora.
Sabe, passa alguns anos, ao invés de eles serem parceiros ou continuarem parceiros, eles passam a ser inimigos. E começam a se degladiar dentro do relacionamento, e os filhos veem tudo aquilo. E aí você vai fazer um atendimento e diz assim: ah, mas é porque eu trago isso lá da infância, porque os meus pais eram assim, porque... Amados, isso não pode ser mais desculpa. Isso é desculpa para pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Mas você conhece a palavra de Deus, amém? E se você não conhece, você vai passar a conhecer, sabe por quê? Porque Gálatas 3 fala que Jesus se fez maldição naquela cruz por você. Não existe mais maldição. Se os teus pais eram assim, você não vai ser assim. Você tem liberdade de escolher mudar essa realidade, de mudar o teu futuro. Ai, porque o meu filho é assim, porque o pai dele é assim. Não, Jesus já se fez maldição. Você não precisa mais aceitar isso na tua vida. Pode toda a tua família ter sido assim. Você tem todo o poder de dar um basta nisso. E dizer: chega, daqui para frente isso não vai mais acontecer. Porque o meu filho vai ser um abençoado, próspero. Porque o meu marido vai ser um abençoado, próspero. Porque a minha vida vai ser abençoada e próspera. E nada que Satanás sopre no meu ouvido vai ter mais poder sobre mim. Você tem o Espírito Santo de Deus, amado. E o Espírito Santo de Deus te blinda dos ataques de Satanás. Porém, você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa conversar com Ele, se comunicar com Ele. Glória a Deus. Eu queria falar rapidamente de uma família. Meu Deus, o tempo voa. De uma família que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 12 a 18. Pode colocar para mim, por favor? Quem tem sua Bíblia pode abrir. Gênesis, capítulo 6, verso 12 a 18. Prestem bastante atenção. O que é o padrão de uma família segundo princípios de Deus? E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne e a vida havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer. Farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados comprimento da arca, de 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares de baixo, segundo e terceiro. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher, as mulheres de teus filhos. Até aqui tá bom. Essa é uma família segundo o padrão de Deus. E a gente vai dar mais miuçada para vocês entenderem. Tem 3 coisas muito relevantes aqui. Primeiro, você, marido, homem, sacerdote, chefe da família, você tem credibilidade com a tua casa? Analisa. É para você refletir. Você tem? Porque Noé tinha. Olha que coisa louca. Deus chegou para ele e falou assim: faz uma arca de 135 metros. Porque a terra está sem condições. Eu vou matar todo mundo. Porém, eu vou salvar você e a tua casa. Olha que bênção. Primeiro, como que um homem com 100 anos de idade escuta um negócio desse e acata? Se você escutasse isso, se você escutasse assim, deixa eu ver aqui, Ricardo,
Faz um barco de 135 metros. O Ricardo não é casado, porque se ele fosse casado, a mulher dele ia falar assim: já está pensando em pescar. Já está querendo gastar o dinheiro das nossas economias. Ele escutou e ele aceitou, por quê? Porque ele tinha intimidade com o Pai. Ele sabia quem estava falando para ele. Você já ouviu a voz de Deus te pedindo algo? Alguma vez já aconteceu isso contigo? Muitas vezes aconteceu comigo. E nem sempre é o que eu quero, mas é o que é certo a fazer. E como sacerdote de uma casa, muitas vezes a gente recebe direção. E a gente não tem que questionar, a gente tem que agir. Mesmo que não haja benefício para você, mas em prol da tua prole. Primeiro passo, então, Noé foi obediente. Obediente à palavra de Deus. Segundo passo, ele chegou para a família dele e disse assim: ó, Deus mandou eu fazer uma arca de 135 metros, 22 metros de largura, com 3 andares. Se você falar isso para a tua família, o que a tua família vai falar? Tá, é louco? Tá doido? Fazer uma arca? Nem chuva tinha naquela época, muito pouca água. Como que eles acreditaram nele, gente? Alguém me explique como é que eles acreditaram nele, pastor Edinho. Como? Sabe por que eles acreditaram nele? Porque ele tinha credibilidade. Ele tinha credibilidade. A família sabia que o que ele estava falando não era qualquer coisa. A família sabia que o que ele estava falando tinha vindo de Deus. Por quê? Porque muito provavelmente era um homem muito reto. E ele aconselhava as pessoas não segundo o que ele achava, mas segundo o que a palavra de Deus falava. E quando ele falou isso, a metade da família concordou, a outra metade não concordou, correto? Não. A família toda concordou e se uniram em prol de algo. Obediência, segundo, união. Presta bastante atenção. Uma família bem-sucedida tem obediência e tem união. E eles se uniram, porque Deus fez uma promessa para eles: eu vou salvar tu e tua casa. Pega teus 3 filhos, as tuas 3 noras, a tua esposa, porque eu vou salvar eles. Esse foi o segundo ponto. Glória a Deus. Terceiro ponto. Fizeram tudo com esperança de um futuro melhor. Você já pensou quantos anos levou para ser feita a arca? 100 anos. Será que não deu vontade de desistir? O que vocês acham? Quando vocês como família têm um propósito, e esse propósito está demorando a acontecer, você não tem vontade de desistir? Tudo na vida é assim. É claro que a gente tem vontade de desistir. Mas entre ter vontade de desistir e desistir, há uma decisão. E se você decidir continuar, lá na frente você vai ser recompensado. Se Noé tivesse desistido, no meio do caminho a sua família estaria morta. Ele estaria morto. Mas ele não deixou a peteca cair. E pensa, amados, 3 andares, cheio de bicho. 40 dias e 40 noites. Pensa no cheiro que estava aquilo lá. Você já imaginou? Porque tinha ali cocô de todos os animais. E eles tinham que limpar isso provavelmente todos os dias, né? Quem é que tinha que limpar? Todo mundo. Dentro da casa não é diferente. Dentro da tua casa não é diferente. Não tem ninguém que é obrigado a fazer tudo. Todos em união fazem com que a família avance. Amém? E eles limpavam. E o cheiro era terrível. Mas eu acredito que o cheiro lá dentro era muito melhor do que fora. Porque fora estava cheio de cadáveres sobre a água. E não sei se vocês sabem, mas o homem é o animal que mais fede no estado de putrefação. Então lá dentro ainda era melhor que lá fora. 40 dias e 40 noites. E por que eles fizeram isso? Porque eles tinham a certeza. Eles se agarraram na palavra de Deus, que falou que lá na frente eles seriam salvos. E Deus ia dar uma nova vida para eles.
E Deus deu. A Bíblia não fala sobre o nome da esposa de Noé. Interessante. Mas ela é fundamental. Porque se ela não aceita esse desafio, muitas vezes ela deve ter chegado para os filhos, escutando os filhos murmurando: ah, mãe, o pai está louco, o pai fica fazendo a gente limpar esse cocô desses bichos, e não sei o quê. E ela, com muita sabedoria, fala assim: fica calmo, tenha paciência, porque no tempo certo Deus vai mostrar para vocês o que nós estamos vivendo aqui. Ela não desistiu, ela acompanhou seu marido até o último instante, por isso eles foram abençoados. Isso me remete à história de Jó, porque Jó também era um cara que tinha tudo, e aí Satanás foi dar uma volta no céu, e Deus falou assim: ei, da onde tu vens? Muito amigo, da onde tu vens? Ah, eu venho de rodear a terra. Ah, é, tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto. Ele é íntegro e reto porque tu dá tudo para ele. E aí Deus falou assim: pode tirar. Só não toca na vida dele, mas pode tirar tudo dele, que ele vai continuar me adorando. Sacerdote, homem de Deus. E Satanás tirou tudo. Ele era muito rico, tinha milhares de juntas de boi, ovelhas, acabou com tudo. Tinha 7 filhos, Satanás tirou os 7 filhos dele. Aprenda uma coisa. Satanás não tocou na vida da esposa dele. Interessante, né? Que também não tem o nome, né? Satanás tocou em tudo dele, mas não tocou na vida da esposa dele. Sabe por quê? Porque ela e ele são uma só carne. Estão entendendo? Satanás não tinha o poder nem o direito de tocar nela, porque eles eram uma só carne. Mesmo ela murmurando, falando para ele assim: ah, amaldiçoa esse teu Deus e morre, Satanás não tocou na vida dela. Vocês percebem o poder de uma família? E Jó não murmurou, aguentou firme até o fim, e Deus o abençoou grandemente. Muito, muito, muito. Glória a Deus. Obediência, união e fé. Eu sei que muitas vezes a situação na nossa casa não está fácil, está difícil. E a vontade da gente é desistir. Mas não desista não. Continua. Tenha fé. Vale a pena cada esforço. Vale a pena cada joelho no chão. Vale a pena tudo que você fizer. Sabe por quê, amados? Porque dentro da tua casa você é referência para alguém. Os teus filhos estão te observando. A tua atitude vai definir como eles serão depois de adultos. E a tendência é eles te imitarem. Então não pare. Não desista. Porque você está sendo observado. Você é referência para alguém. Amém? Esposa, da mesma forma. Não desista. Continua sendo auxiliadora. Continua dando força. Sabe? Os casamentos bem-sucedidos, as famílias bem-sucedidas, só acontecem porque tem mulheres auxiliadoras, sábias. E Provérbios fala que a mulher sábia edifica a sua casa, e a tola com as suas próprias mãos destrói. Então, a mulher ela tem o poder tanto de fazer com que dê certo, como fazer com que dê errado. Vocês têm esse poder, mulheres. As mulheres muitas vezes reclamam, há um feminismo, há um machismo aí fora, que está entrando dentro das famílias, e fazendo com que cada vez eles sejam mais separados. Amados, se a mulher percebesse o poder que ela tem, ela jamais ia discutir com o homem. Primeiro que ela nem pode discutir com o homem. A mulher ela pode convencer o homem sem levantar a voz. Ela pode tornar esse marido o pai perfeito, o esposo perfeito, só com sabedoria. Não é no grito que se ganha as coisas. Isso vale para os homens também. O homem não precisa se impor com grito. Quem grita é porque não tem argumento. Quem grita é porque não tem argumento. E aí quer se impor
como macho. Vai fazer sim. E isso mata o amor. Isso faz com que a esposa deixe de fazer tudo aquilo que a gente leu em 1 Coríntios 13 para o marido. Exigências, amado, não batem com um relacionamento saudável. Relacionamento saudável é o que diz em 1 Pedro, tem que coabitar com entendimento, diálogo, conversa, principalmente em relação à criação dos filhos, tem que ter muito entendimento. Mas é possível? É possível, claro que é possível, basta a gente ir para a palavra de Deus, ali você vai ter todas as direções que você precisa. Estou encerrando, gente. Poder da decisão. Então, não tem plano B. Só o plano A. O teu casamento tem que dar certo. A tua família tem que dar certo. Mas o que eu preciso para fazer isso? Vai buscar direção em Deus. Ele vai te dar a direção para que você seja uma família abençoada. E de 12 você vai ter 30, 40, 50, 75 anos de casado. E o mais importante, feliz. Feliz. Feliz não é sem luta. Feliz é vencer as lutas juntos. Não abandone os princípios, custe o que custar. Não interessa o que as pessoas falam aí fora. Não abandone os princípios. Tornar nossos filhos não apenas bons cidadãos para a sociedade, mas cidadãos do céu. Deixa um legado, não deixa herança não, deixa legado para eles. Se você deixar legado de princípio, de valores, ele vai ser um homem bem-sucedido aonde ele colocar a planta dos pés dele. Ela vai ser uma mulher bem-sucedida aonde ela for. Então deixa legado, não herança. Poder da palavra. Vocês precisam exercer isso positivamente, não com xingamento, não com amaldiçoando os filhos, mas profetizando coisas boas para eles. Você é um canal. Você, mulher, você, homem, vocês são um canal de Deus, de bênção de Deus dentro da sua casa. O sucesso da tua família depende de vocês dois. Se vocês tiverem uma parceria e andar em entendimento, não tem como dar errado. Eu coloquei aqui, era para passar para a menina colocar, esqueci. A minha esposa, todo mundo aqui tem um grupo de família, né? Todo mundo tem, né? Mesmo que na família tenha só 2, 3, mas tem um grupo de família. Nós temos o grupo da família, onde estão os filhos. E a minha esposa, ela coloca todo dia, uma mensagem. Eu quero ler para vocês. Essa mensagem é para os filhos. Diz assim: bênção e maldição estão diante de nós o tempo todo. Escolham a bênção para ter vida. Orem, ouça louvores, seja grato, não fale palavrão, não minta, seja grato, não engane, tenha fé, seja grato, se divirta, desde que o Espírito Santo possa estar contigo, seja grato, não adore outro Deus que não é Jesus, abandone o mundo, ele jaz no maligno, participe dos cultos a Deus, isto abre o entendimento, coloque o fruto do Espírito em ação, são 9, só dê seu tempo ao que edifica, seja grato, que Deus vai te honrar. Isso todos os dias. Talvez eles passem o olho hoje mas talvez no momento difícil eles vão parar e vão ler e vão dizer: uau, a minha mãe está me dando a chave. A minha mãe está me dando a chave para eu ser um cristão, um verdadeiro cristão, forjado dentro da minha casa. O verdadeiro cristão, ele é forjado dentro da casa. Ele só vai fazer as coisas fora que ele faz dentro de casa. Ele só vai ser bom com os outros se ele for bom em casa. Ele só vai ser um bom pastor fora se ele for um bom pastor dentro de casa. E o pastor que eu estou falando não é apenas o pastor mesmo. O pastor da sua casa é o sacerdote. Todo sacerdote é um pastor, amém? Todo sacerdote é um pastor.
E a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Você tem o poder sobre os seus filhos, sobre tua casa. Você tem autoridade. E os seus filhos só vão ver autoridade na tua vida quando eles estiverem orando, lendo a Bíblia, tomando as decisões corretas, amém? Aí eles vão ver autoridade. Aí se você falar para eles assim, vamos para cá, eles vão contigo. Vamos para cá agora, eles vão contigo. Porque eles veem em você autoridade. Seja autoridade dentro da tua casa. Tá difícil? Agora você tem a chave. Obediência, fé e união. Essas 3 palavras mudam vidas. Mudam destinos. Destinos de vocês, da casa de vocês. Amém, meus queridos? Se coloca de pé. Vamos estar orando.